Você já escutou falar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros? Se liga na aula que você vai aprender tudo. Então, a aula de hoje é sobre os domínios morfoclimáticos que encontramos no Brasil, certo? E são 6. Peraí, mas antes, já se inscreve no canal para você ficar atento a todas as coisas que nós estamos preparando para vocês aqui. Ativa o sininho para estar sempre ligado nos vídeos. E curte e compartilha com seus amigos para podermos disseminar mais o nosso canal. Tranquilo, pessoal? Vamos lá! O que são os domínios morfoclimáticos brasileiros? É uma forma de regionalização do Brasil a partir dos aspectos naturais, levando em consideração relevo, clima e vegetação. Tudo bem isso? Tranquilo. São 6 os domínios morfoclimáticos. Verde, domínio amazônico. Laranja, domínio do Cerrado. Vermelho, domínio da Caatinga. Verde claro, domínio dos mares de morros. Amarelo, domínio das araucárias. E o roxo, o domínio dos pampas ou das pradarias. Tudo bem? Vamos um por um. No domínio amazônico, vai predominar uma floresta equatorial que se encontra em um clima equatorial. O clima equatorial, ele é um clima super quente e super úmido, com baixa amplitude térmica. A diferença de temperatura máxima e mínima lá é muito pequena. Tranquilo? Beleza. O que acontece? Lá você vai encontrar vegetação principalmente latifoliada. Vegetação latifoliada é aquela vegetação que apresenta folhas largas. Por quê? Porque como tem muita umidade na região e as folhas são responsáveis pela liberação de água das plantas, logo, se absorve muita água, se libera muita água. Tranquilo? Então as plantas lá ou têm folhas muito grandes, certo? Ou tem grande quantidade de folhas, certo? Vamos lá. O que acontece? Além de tudo isso, sempre verde. Essa floresta ela não muda de cor, que nem as florestas, por exemplo, das regiões temperadas, como nos Estados Unidos e na Europa. Elas mudam de cor no outono, secam, ficam de cores diferentes. Lá não. Lá sempre serão verdes. E os relevos da região são bastante complexos. Por quê? Encontram-se planícies próximos aos rios, depressões em grande parte da região amazônica e alguns planaltos residuais, em processo de desgaste. Tranquilo? A vegetação de lá é dividida em 3 grupos de matas. Essas matas vão ser divididas pelo nível de alagamento. As matas de igapó, que sempre estão inundadas, estão sempre com grande volume de água, certo? As matas de várzea, que são normalmente aquelas encontradas em áreas próximas aos rios. Quando os rios enchem, elas ficam também com muita água, dentro da sua região, então também apresentam uma certa resistência à água. Além disso, a mata de terra firme, que é aquela que nunca alaga. Pelo próprio nome a gente já pode determinar. E aí vem uma pergunta que é muito interessante. Professor, com tanta floresta assim, o solo da região amazônica deve ser top, deve ser bom pra caramba. Pelo contrário. O solo da região amazônica ele é um solo muito raso, muito pouco profundo e pouco desgastado, ou seja, a rocha matriz ela está muito próxima, ali é um solo raso. E professor, então de onde é que vem tanto nutriente para desenvolver e manter aquela floresta? Vem de uma camada chamada camada de serrapilheira. O que é a serrapilheira? Serrapilheira é aquela matéria orgânica que vai acumulando sobre o solo da região, que é gerada pela própria floresta. Então essa matéria vai entrando em processo de decomposição e vai nutrindo as próprias vegetações da região. Tranquilo isso? Beleza? Podemos ir para o segundo? Vamos lá. O segundo domínio é o cerrado. O cerrado é conhecido como as savanas brasileiras. Se você já viu o filme Rei Leão, você já deve ter percebido que é aquela vegetação rasteira com algumas áreas de árvores espaçadas é típico daquela região. O nosso cerrado também é marcado por isso. Por quê? Lá nós temos o clima tropical tradicional, com verões chuvosos e invernos secos.
Isso faz com que tenham estações do ano muito bem marcadas. Então você tem períodos de seca e períodos de chuva. Nessa região vão predominar os planaltos e as chapadas. Chapadas são derivações dos planaltos. Vamos falar isso melhor nas aulas de relevo, ok? Então, além disso, a vegetação lá também é variada. Eu tenho árvores, vegetação arbórea, eu tenho vegetação herbácea, que é aquela vegetação rala, gramínea, e eu tenho pequenas vegetações arbustivas. Lembrando que lá muito comum apresentar árvores com galhos retorcidos, por conta exatamente da falta de água em determinados períodos do ano. Show? Vamos para o próximo. As pradarias e as araucárias, eu vou explicar junto. As duas têm uma característica muito comum. Estão normalmente encontradas em climas frios. Ambas são encontradas normalmente no clima subtropical brasileiro. As pradarias encontradas nas regiões mais ao sul. E as araucárias encontradas em algumas regiões de altitude, certo? Também nas regiões sul e ali no sul de São Paulo, mais ou menos. No caso das pradarias, eu estou falando de uma vegetação bem rasteira, com relevo ligeiramente ondulado na região. Você não tem grandes oscilações do relevo, você tem um suave relevo, uma suave ondulação, certo? E predominantemente composta por gramíneas, vegetação rasteira. Enquanto isso, as araucárias são vegetações arbóreas composta por algumas árvores bem tradicionais de regiões frias, tá ok? Normalmente ela apresenta este formato aqui. Ela é uma vegetação extremamente desmatada, já que a sua madeira é de extrema qualidade para a produção de móveis e para outras atividades na indústria. Show? Continuando, a caatinga. A caatinga é uma situação bem interessante. Talvez ela seja um dos principais domínios, né, cobrados em provas, já que ela é vista como uma região complicada de se trabalhar por conta dos problemas que se geram na região Nordeste. A caatinga, ela é formada por um clima semiárido, muito quente e muito seco. A vegetação é xerófila, ou seja, substitui as folhas por espinhos, tudo bem? Por quê? Se eu não tenho folha, eu não libero água. Como eu estou num lugar muito seco, a pouca água que eu tenho, eu guardo. Uma região com falta de água e se encontra principalmente no sertão nordestino brasileiro. No litoral do Nordeste, muitas vezes a gente pensa, o litoral do Nordeste é seco também. Não, o litoral do Nordeste ele pode ser úmido, principalmente nessa região mais a leste, onde nós vamos encontrar o nosso sexto domínio, que são os mares de morros. Os mares de morros, pessoal, eles têm esse nome exatamente porque quando eles são olhados ao longe, nós conseguimos perceber ondulações que se lembram ou dá para recordar as ondas do mar. E esse relevo tem um formato chamado formato de meia laranja, exatamente porque lembra uma laranja cortada, né, apoiada sobre a mesa, então arredondada, tudo bem? Apresenta um clima tropical úmido devido à proximidade com o Oceano Atlântico e a vegetação predomina a Mata Atlântica. Para terminar, vocês repararam que aqui no mapa nós encontramos algumas áreas que não foram pintadas. Essas são as áreas conhecidas como faixas de transição. Elas não possuem especificamente um domínio ou uma característica específica, ok? Na realidade, é exatamente o processo de transição entre os domínios. Dois exemplos que nós temos que foram mais caracterizados com o passar do tempo foram o Pantanal e a Mata de Cocais. Por quê? O Pantanal ele fica entre o domínio amazônico e o domínio do Cerrado. Já a Mata de Cocais fica entre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga. Essas faixas de transição apresentam as características dos domínios que estão ao seu redor. Tranquilo isso? Dúvidas? Beleza, espero que vocês tenham curtido bastante essa aula. Vamos estudar, que ainda é tempo para conseguir uma ótima nota, seja na escola, seja no vestibular, e tamo junto. Valeu! Ficou com dúvida? Vai lá nos comentários, deixe seu comentário que eu vou responder para você, e segue a gente lá no Instagram, Prof. Rafael Barreto. Valeu? Até a próxima!